Bem, eu estou convencido que nós teríamos a nossa própria crise, se não tem havido crise internacional. Isto não era sustentável, mesmo antes da crise internacional, e, portanto, a certa altura, os bancos, apesar de estarmos na zona euro, os bancos internacionais deixariam de emprestar dinheiro aos bancos portugueses, portanto, deixariam de carregar dinheiro para Portugal, porque o nível de endividamento já era tal que eles, compreensivelmente, começariam a pensar que os bancos portugueses não conseguiriam pagar aquilo com que se endividavam. E, portanto, nós teríamos tido a nossa crise, não seria em 2008 ou 2009, seria provavelmente em 2014 ou 2015, mas era inevitável. Entretanto, surge a crise internacional e, portanto, essa situação antecipou-se, digamos assim, e tornou-se mais complicada, porque, entretanto, surgiu a crise em muitos países da Europa. Ora bem, portanto, como veem, houve uma distorção completa da estrutura produtiva e isto é que torna a nossa crise muito difícil de resolver. Porque a crise só acabará quando nós reendireitarmos a nossa estrutura produtiva. Quando investimos o suficiente de novo em setores como a indústria, a agricultura, etc., de forma a repor um equilíbrio que permita o país crescer. E o que demora muito tempo a estragar, também, infelizmente, demora bastante tempo a repor. Esperemos que não demore tanto tempo como aquele em que fomos dilapidando, digamos assim, os nossos setores produtivos. Casos semelhantes. O caso semelhante dos países da zona euro e até fora da zona euro, da União Europeia, mesmo fora da zona euro, aquele que teve uma desindustrialização mais rápida neste período foi a Grécia. A seguir fomos nós, depois a seguir a nós foi a Espanha. Portanto, não é por acaso, de facto, são 3 países que estão numa crise profunda e que têm a ver com a economia. A crise irlandesa é diferente. No caso da Irlanda, aí não há uma crise económica propriamente, houve uma crise estritamente bancária e que o governo irlandês, na altura, achou que o Estado irlandês devia assumir os compromissos dos bancos que entraram em processos especulativos. E, portanto, é uma crise financeira, não é uma crise económica. Agora, em Grécia, Portugal e Espanha, é claramente uma crise económica, como também em Chipre, mas aí tem características diferentes. Pode-se perguntar agora, mas o que é que levou a esta distorção da estrutura produtiva? Isto é, porque é que gradualmente nós fomos abandonando os setores que ou nos permitiriam exportar ou de substituir importações e, pelo contrário, foram as importações que foram penetrando em Portugal. Para mim, a maior explicação, não será a única, mas é de longe a mais relevante, foi de facto a adoção de uma moeda forte. Nós, logo desde o início, ainda antes da criação da moeda única, tivemos, como disse há pouco, de seguir uma política de preparação para a moeda única e isso implicou valorizar bastante a nossa moeda da altura, que era o escudo. E isso, portanto, significou que passámos a ter uma moeda forte, mesmo ainda antes da realização do euro, que se transformou, tal como era previsto, numa moeda mais forte, talvez a nível mundial. Porquê é que uma moeda forte leva a este efeito? Por uma razão, quando um país tem uma moeda que se valoriza em relação às outras, ou seja, uma moeda forte, que se vai valorizando em relação ao dólar, em relação ao iene, em relação ao que é que seja, significa que os custos das empresas portuguesas ficam maiores do que os concorrentes fora da zona euro. Portanto, uma empresa industrial portuguesa tem muita dificuldade em competir com países que usam o dólar ou outra moeda qualquer, porque os seus custos tornam-se maiores. Uma vez que se valoriza a moeda, os custos tornam-se maiores. Resultado foi o que se deu. A grande parte das empresas ou fecharam, ou se deslocalizaram, e outras, por isso, simplesmente alteraram o seu ramo de negócio. Em vez de estarem a produzir para setores que têm de concorrer com países que têm o dólar ou outras moedas de referência, as quais se vão desvalorizando em relação ao euro, que eles fizeram assim: vou deixar estes setores, vou concentrar-me em setores que esses estão protegidos da concorrência externa, a construção civil e por aí fora. Tudo isso é imune ao valor da moeda. E se nós olharmos para as estatísticas da época dos anos 90 e início dos anos 2000, era um indicador que o Banco de Portugal publicava, depois deixou de publicar, infelizmente, que era o índice de preços das atividades protegidas da concorrência externa em Portugal face ao índice de preços das atividades que tinham de concorrer com produtos exteriores. E o índice de preços das atividades protegidas cresceu muito mais, quase o dobro, que o índice de preços das atividades que tinham concorrência com as outras no exterior. O resultado era muito mais rentável investir em setores protegidos da concorrência externa.
Portanto, nada disto era surpresa. Isto, qualquer manual de economia diria que isto ia suceder, e sucedeu efetivamente. A adoção de uma moeda muito forte tem como efeito levar as empresas a desviarem-se das atividades em concorrência com o exterior para irem para atividades protegidas dessa concorrência. Aliás, se não fosse assim, toda a gente queria ter uma moeda muito forte, tornava-se mais rico de um momento para o outro em relação ao exterior, sem fazer nada para isso. O problema é que depois temos esta questão da estrutura produtiva se distorcer. Portanto, do meu ponto de vista, este foi o efeito maior, ou melhor, foi a causa maior da destruição da estrutura produtiva. Claro que depois também são outros fatores que não se podem esquecer, mas que estão, a meu ver, um nível de causalidade menor. Houve o acelerado processo de globalização nos anos 90 e a emergência de países que concorreram connosco, e principalmente, já mais no início dos anos 2000, houve a adesão de países do leste da Europa que concorreram bastante connosco, quer em termos comerciais, quer em termos de investimento. Mas isso foram fatores que, sem dúvida nenhuma, tiveram impacto, mas seriam acomodáveis se nós não tivéssemos adotado uma moeda forte. Portanto, esta é a minha visão da causa da crise, da causa profunda da crise, e justamente ser o final de um processo de desequilíbrio, de gradualmente agravamento de desequilíbrio, leva a que não seja fácil resolvê-lo de um momento para o outro. Face a isto, entrava agora no segundo ponto, posso saltar mais rapidamente, que é porque é que estes programas de ajustamento financeiro não dão resultado. Porque justamente não vão à causa da crise. O que se fez nestes programas chamados de ajustamento foi obrigar o país, ou tentar obrigar o país, a equilibrar drasticamente as suas contas públicas, sem atender a que o desequilíbrio das contas públicas também resultava em grande parte da própria estagnação da economia, a qual, por sua vez, resulta da dificuldade em produzir, a nossa estrutura produtiva está distorcida. De facto, o Estado começou a sofrer com a estagnação da economia, as receitas públicas estão ligadas ao crescimento da economia. Nós, a partir do ano 2000, fomos a economia que menos cresceu na União Europeia, com uma exceção, a Itália, que esteve abaixo de nós, embora pouco abaixo. Praticamente estagnámos em termos económicos, mesmo antes da crise, e, portanto, o Estado começou a não ter receitas para atender aos seus encargos, que vão aumentando, como encargos resultantes da segurança social, da saúde e por aí fora. E, portanto, a dívida pública, para além de alguns erros cometidos, resulta em grande parte da estagnação económica, ela própria resultante desta destruição da estrutura produtiva. E, portanto, obrigar um país, ou tentar obrigar, porque na realidade não se consegue, tentar obrigar um país a equilibrar drasticamente as suas finanças públicas de um momento para o outro, quase, sem entender que a raiz do problema está na estrutura económica, é evidentemente um programa distorcido. E, portanto, não é de admirar que este programa de austeridade esteja a causar grandes problemas a nível da atividade económica e do desemprego, e que os ganhos em termos de redução dessas contas públicas sejam mínimos e nem de longe compensadores do enorme sacrifício que está a ser nos outros domínios, em particular da atividade económica e do emprego. Ora, a persistência destes programas vai levar o país está a levar o país a perder condições de sustentabilidade. De sustentabilidade de vários níveis, sustentabilidade demográfica, económica e social. A económica e social é óbvia, nós estamos em recessão já profunda já há algum tempo, há alguns anos, 3 anos. A social também, o desemprego aumenta e fecha com a maioria, e que vai se tornando cada vez maior, a maioria dos desempregados sem qualquer apoio, sem qualquer subsídio. E do ponto de vista demográfico até as coisas começam a tornar-se nesse aspecto muito preocupantes, porque a crise tem levado à imigração, é normal que assim suceda, de jovens, em particular de jovens, e outros menos jovens, mas a todos em idade ativa. Estima-se, por exemplo, que o ano passado tenham saído cerca de 120 mil pessoas. Se prolongarmos uma política desta durante 10 anos, sairiam 1.200.000 pessoas. É claro que nos anos 60 do século passado tivemos uma imigração desta ordem de grandeza,
Simplesmente, nessa altura, a população portuguesa era jovem, relativamente. Hoje não é. É a partir de uma população já bastante envelhecida. Não só nos indicadores já atuais, como tendencialmente em rápido envelhecimento, uma vez que a nossa taxa de natalidade é muito baixa. E se, evidentemente, sair 1.200.000 jovens nos próximos 10 anos, então a sustentabilidade demográfica praticamente desaparece. Portanto, este tipo de programas, se persistirmos neles, vão pôr em causa a própria sustentabilidade do país enquanto tal, do meu ponto de vista, nestes 3 domínios e, eventualmente, noutros ainda que eu não apontei.